Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Com a graça de Deus, vamos então começar a nos preparar para entrarmos numa mesma sintonia, numa mesma vibração. Vamos respirar fundo. Enche seu peito de ar e solta. Vamos relaxar o corpo agora, trazendo o seu pensamento para o momento presente. Você vai desligando da rotina do seu dia, vai se desligando da correria, vai respirando, trazendo a mente para o aqui e o agora. Isso. Comece relaxando o seu corpo a partir dos seus pés. Vai subindo esse relaxamento pelas suas pernas. Relaxando o seu quadril. Respira. Enche o peito de ar. E solta. Relaxe seu abdômen e peito. Toda a extensão da sua coluna. Os ombros, os braços. Relaxe suas mãos. Relaxe sua nuca e pescoço. Relaxe o seu rosto agora. Seus olhos e pálpebras. Testa. Couro cabeludo. E assim você está com o corpo mais tranquilo e relaxado. Isso permite que a sua mente fique mais tranquila e serena, mais conectada ao momento presente, ao já. Te convido a agradecer por mais esse dia, mesmo que ele não tenha sido aquilo que você esperava, mesmo que tenham aparecido grandes desafios para você. Agradeça, pois esses desafios são a sua oportunidade de aprender, sempre. Agradeça ao nosso Pai, nosso Criador, por esse dia, por essa oportunidade, pelo teto sobre a tua cabeça, pelo pão que te alimenta, pelo convívio com as pessoas que você ama. Agradeça, fazendo assim com que a gratidão seja o alimento, o combustível, que faz com que você, se conectando com a sua essência agora, visualizando lá no seu íntimo aquela pequena chama, o ponto de luz. Então a gratidão faz com que você vai fazendo essa luz ir crescendo e aumentando, expandindo cada vez mais. Quanto mais você vai preenchendo o seu coração de gratidão, mais essa luz expande e aumenta, até que ela envolva todo o seu corpo. Você vai se auto-iluminando, conectado, conectada a si mesmo, a si mesma. A sua luz vai expandindo cada vez mais, extrapolando os limites do seu sistema, do seu corpo. Ela vai aumentando, crescendo, até que ela envolva todo o ambiente em que você se encontra. Você ilumina tudo que está à sua volta, com essa sua luz irradiando de você em todas as direções. Como se você fosse um pequeno astro, uma pequena estrela, que ilumina tudo que está à sua volta. E então nós vamos conectando as nossas luzes irradiadas uns aos outros e também a espiritualidade aqui presente. Todos os nossos irmãos que estão aqui para estudar conosco,
aos nossos mentores que estão aqui para nos intuir e nos direcionar a compreensão de cada ensinamento. Nós vamos nos conectando a todos, formando essa corrente de luz que nos leva também ao coração de Jesus agora, porque Ele é o nosso grande e principal guia, nosso mestre. E conectados nessa corrente de luz, nós vamos trocando sensações de plenitude, de paz, de segurança. E assim, uma necessidade ainda maior de agradecer, nós utilizamos da oração que Ele nos ensinou para agradecê-lo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Você respira mais uma vez, vai se reconectando ao seu corpo, percebendo novamente o seu corpo, e quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Tudo bem, conectados, chorando. Pessoal, na aula passada a gente começou a falar sobre o vampirismo, né? Dentro ali da subjugação, a gente vinha falando dos 3 tipos de obsessão, né? Que é a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. E aí a gente entrou no tema do vampirismo, né? Onde a gente entendeu o que seriam os vampiros de verdade, né? Saindo um pouco da fantasia, né? Dos filmes de Conde Drácula, a gente entendeu que existe vampiro de verdade, que são aqueles que tomam, de alguma forma, algo de alguém, de forma inapropriada, né? Então, todo aquele que se utiliza da vulnerabilidade do outro para roubar dele alguma coisa, ele é um vampiro. No caso específico que estamos falando aqui sobre a obsessão, é quando o vampiro, no caso, nosso vampiro aqui, aquele que suga as energias da sua vítima. Ele se conecta com a sua vítima e ali, naquele processo de simbiose, né, de reciprocidade, fusão fluídica, toda aquela parte de conexão que a gente já estudou, pela sintonia, pela vibração, ele se conecta com a sua vítima e ali ele suga as energias vitais dessa pessoa para alimentar as suas, que podem provir das necessidades de vícios, né? Necessidade de, se for, por exemplo, um vampiro desencarnado, depois dele desencarnar, ele ainda mantém a necessidade de alimentar os vícios que ele tinha na sua última reencarnação, seja qualquer vício. Então, ali, o que ele faz? Ele se conecta a alguém para sugar as energias dessa pessoa, para ele alimentar seus próprios vícios ou suas necessidades, suas enfermidades, né? Às vezes, o vampiro ele pode nem ser de todo mal e nem ter a intenção de prejudicar, mas como ele tem necessidades, vamos supor, ele está muito adoecido, sentindo dores, e ele precisa de sentir melhora, e ele não vê, ele não consegue entender como que ele vai melhorar, e aí, de repente, ele se conecta, e instintivamente, ele nem sabe como, uma pessoa ali que está na mesma vibração dele, conecta e, de repente, ele começa a se sentir melhor. Ele começa a ter suas dores aliviadas, seus anseios saciados. Ele nem sabe explicar como, mas ficar perto daquela pessoa, ele se sente bem. Então, ele fica ali,
Estou me sentindo bem aqui, vou ficar aqui, ué. Né? Isso também, às vezes, ele nem sabe que ele está sendo um obsessor, um vampiro ali, sugando a energia de alguém. Mas como ele está se sentindo bem, para ele está tudo certo. Né? Lembrando que é uma via de mão dupla, o processo, como qualquer conexão mediúnica. O vampiro se aposta das energias vitais da pessoa, que é a vítima, para ele se sentir melhor, saciando suas necessidades, sejam elas quais forem. Saber, ele sabe, mas às vezes ele não sabe como que isso está acontecendo. Nem por quê. De repente fala assim, não sei por quê, mas eu cheguei perto da Glaucia e estou me sentindo bem, vou ficar perto dela. Entendeu? Ele sabe que perto dela, aqui está fazendo bem para ele. Ele não sabe por quê, ele não sabe como, que processo está acontecendo. E ele está sugando ele, né? Tá, exatamente. Exatamente. Eu já tentei perto do Luca por causa disso. Viu, Lucas? Tá vendo a vampirinha do seu lado? Às vezes isso pode acontecer. Né? Da pessoa nem saber que está cometendo esse ato ali, mas tá. Pela necessidade íntima dela. Entende? Agora, na maioria dos casos, ele sabe. Ele está fazendo aquilo de caso pensado. Fala, dona Aura. Existe alguma possibilidade de o utilizado encarnado também se sentir bem ou é sempre ficar no prejuízo? Olha, essa pergunta é inteligente, interessante. Na maioria das vezes, a vítima vai se sentir mal, porque ela está sendo sugada. Aí de onde vem aqueles, sabe aquelas sensações de cansaço que aparecem do nada na gente? Sabe? Aquelas sensações de desânimo que vem do nada. Tudo isso pode ser causas do processo obsessivo, que pode estar ligado a um vampirismo. Aí, uma pessoa que está sendo vampirizada pode sentir isso. Porém, no caso de vícios, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um vício, alcoolismo, por exemplo. Eu tenho que beber álcool, uma bebida alcoólica todos os dias. Então, naquele momento, dona Aura, que eu estiver saciando o meu vício, porque eu vou estar saciando o meu e o dele, naquele momento eu vou me sentir muito bem. Entendeu? Entendeu? Naquele momento ali que eu estou fazendo o que ele quer e o que o meu vício também está me pedindo, ali eu estou bem. Mas saiu daquele momento, aí vem a ressaca moral, vem as consequências. Aí vem o rebote. Né? Então, assim, quando a gente pensa em vícios, durante o uso do vício vai estar mil maravilha, a pessoa vai se sentir no paraíso. Tanto a vítima quanto o algoz, o vampiro. Né? E por isso que ela sente a necessidade de fazer de novo. Bebi agora. Aí me dá ressaca. Aí eu falo, nunca mais eu vou pôr bebida na minha boca. Mas o nunca mais dura só até o outro dia. Aí dá aquela vontade louca de novo de beber. Né? Aí ele vai. E aí vira aquele processo cíclico. E vai. Então, isso que acontece, né, com o vampirismo. Né? Essa troca que traz consequências ruins, desagradáveis, muito desagradáveis, principalmente para a vítima, né? E para o vampiro traz também. Por quê? Porque ele também fica dependente. Ele é dependente daquele vício, ele é dependente daquela necessidade. Então, ele fica dependente da pessoa que está saciando ele, entendeu? Como o André Luiz falou, é uma reciprocidade. É uma reciprocidade. Né? E aí a gente viu também que, para que isso aconteça, nós temos que ser terreno fértil. Nós somos terreno fértil. Ou seja, nós damos guarida
para esse vampiro se conectar a nós, né? Eu fico dando ouvido às minhas más paixões, eu fico guardando raiva, ressentimento, eu fico me entregando aos vícios de toda sorte. Não estou falando só da bebida, não. Qualquer tipo de vício. Eu me entrego aos vícios, eu me entrego aos desvarios, às paixões inferiores, eu me entrego à luxúria, eu me entrego à covardia, vaidade excessiva, eu me entrego aos desvarios do sexo. Todas essas imperfeições morais são terreno fértil para que eu seja vítima de um vampiro, porque saciando as minhas imperfeições morais, obviamente eu vou estar saciando a imperfeição moral dele, que ele está necessitado. Ou seja, o vampiro é toda pessoa presa aos seus vícios e paixões inferiores, sejam elas de qualquer tipo, que se utilizam de outras pessoas para saciar essas paixões inferiores. Se eu der guarida para eles, eles vão utilizar-se de mim, sim. Cabe a mim construir a minha própria proteção. Cabe a mim deixar de ser terreno fértil para as ervas daninhas e começar a ser terreno fértil para bons frutos. Orai e já, né? E a gente viu também a questão das bactérias psíquicas. A nossa mente é o quê? Nossa mente é fonte criadora, né? Nós criamos, nós temos, como somos filhos de Deus, nós temos, assim como Ele, a capacidade de criar. Nossa mente cria o tempo todo. Ou você vai criar soluções, situações melhores para você, filhos, prosperidade, ou você vai criar situações que vão te jogar, te trazer consequências ruins. É você que planta, você que cria. Quando eu me entrego a essas vibrações de baixa frequência, né? Tristeza, raiva, ressentimentos, e por aí vai, eu posso estar criando, junto com esse negativismo na minha mente, essas bactérias psíquicas, que são micro-organismos psíquicos que a minha mente propriamente cria, que podem atacar a mim mesmo. Os vampiros, por estarem presos a essas necessidades inferiores, eles são grandes produtores de bactérias psíquicas. Eles são grandes produtores. E é através dessas bactérias psíquicas que eles despejam essa doença mental, essa carga negativa de micro-organismos psíquicos deletérios que infectam a nossa mente, como uma doença mesmo, igual a doença. Igual o vírus da gripe, que você contrai no seu corpo físico, que vai proliferando, vai fazendo as colônias e vai dominando o seu sistema até se adoecer. O seu sistema imunológico não tem ali força para combater a proliferação desses vírus. Na mente acontece igual, é a mesma coisa, é o mesmo processo. A sua mente, não estando com as defesas necessárias, vibrando na mesma sintonia do obsessor, você está apto a receber essa chuva de vírus e bactérias psíquicas que vão te infectar mentalmente, psiquicamente, espiritualmente. E ali vão ser a ponte de ligação, de influência, de conexão do vampiro com você. Elas é que são, vamos dizer assim, os condutores de todo o processo psíquico que acontece de obsessão ali. Ele despeja essa carga viral, vamos dizer assim, em você, e é através dessa carga viral ali é onde ele consegue sugar suas energias e sorver todo aquele alimento vicioso que você contrai, seja qualquer,
bebida, cigarro, enfim, droga. Os livros de André Luiz falam muito, né? Quem que já leu, o Domínio da Mediunidade fala muito, né? Que eles passam num bar e ele vai falando das cenas. O povo bebendo e muitos espíritos em volta das mesas, sorvendo ali a fumaça do tabaco, o hálito de álcool das pessoas que estão bebendo junto, fumando junto, se viciando junto com aquelas pessoas ali no bar. Diga. No livro Jardim de Girassóis, inclusive até dentro de hospitais, né, eles conseguem tirar até o soro da pessoa para sugar aquela energia ali do soro. Por isso que muitas vezes a pessoa acha que perdeu bem essas coisas. Mas muitas das vezes são eles que têm aquele remédio, medicamento. Exatamente. Às vezes a pessoa está usando remédio, o remédio não está fazendo efeito. Aí o que acontece? A pessoa procura. Pega o remédio também? Tudo. Vamos brigar com ele. Já viu a pessoa que está num estágio muito grave, e ali, principalmente psíquico, e ali, às vezes, o medicamento não faz efeito. Ele dá uma leve melhoradinha e depois piora. Começa a melhorar, piora. Começa a melhorar, piora. Principalmente os psiquiátricos. Aí, vamos supor, a pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico. Aí ela entende que ela depende dela para melhorar. Aí ela entende que ela precisa começar a mudar seus pensamentos. Aí ela começa a fazer oração. Aí ela começa a mudar alguns hábitos. Ela começa a buscar outro tipo de ajuda, além dos remédios da Terra, né? E, de repente, ela começa a se desvencilhar dessas forças psíquicas, dessas bactérias psíquicas, que sugam todas as energias dela e os medicamentos que ela absorve. Aí ela começa a melhorar, aí os remédios começam a fazer efeito, a potência do remédio quadruplica, quintuplica. Aí tem que ir no psiquiatra para diminuir as doses. É esse o processo. É esse o processo. A pessoa, quando ela começa a melhorar, que ela está em tratamento psiquiátrico, os remédios, quanto menor a dose, mais efeito vai fazendo, porque ela vai melhorando, ela vai voltando. Então, os remédios vão ajudando mais. Aí ela vai voltando, vai diminuindo a carga do medicamento, até ela se desvencilhar. Até ela não precisar mais de medicamento e ela conseguir se curar. Só que isso depende principalmente da própria pessoa. Porque aquela pessoa que acha que só o medicamento vai trazer a cura para ela, ela vai continuar tomando remédio o resto da vida e não vai sair do lugar. Infelizmente, essa é a realidade. E a maioria das pessoas acham que a cura só vem da pílula. Todo mundo quer a cura rápida, todo mundo quer tomar um remedinho, ficar livre da dor, acabou, quer a cura imediata e não quer promover a autocura. Quer buscar se curar. A maioria das pessoas quer um salvador, quer um remédio milagroso, mas não quer fazer por si o que ela precisa fazer para se autocurar. Que essa é a nossa verdadeira missão aqui. Essa é a nossa missão. Infelizmente, as pessoas estão muito cegas ainda com relação a esse processo. E aí é o que acontece, né? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. O próprio Alexandre fala lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 4. Sempre buscamos incessantemente as sensações dos prazeres físicos. Queremos a melhora rápida, queremos alegria fácil, felicidade momentânea. Porque na hora que eu estou usando aquela droga, eu estou bem, eu estou em paz. É aquilo que me dá felicidade. E aí passa o efeito, a pessoa sofre. É um rebote feio, horroroso. Ela quer sempre mais, ela quer sempre mais. A energia dela vai sempre diminuindo, sempre diminuindo. E ela sempre querendo mais, sempre querendo mais. O efeito da droga vai sendo cada vez menor, porque ela sempre quer mais. Aí ela vai usando mais. E o bicho vai só aumentando. Bola de neve. Né? Joana de Ângeles fala, causa de todas as doenças está
Gente, o que a gente tem mais precioso na nossa vida é a nossa mente. O que você tem de mais precioso é a sua mente. E a humanidade está doente mentalmente. Muito doente mentalmente. E ninguém está querendo cuidar da sua mente. Só quer achar um culpado. Só achar um culpado, Não é só achar um culpado. só alimentar a mente com coisas perniciosas de qualquer tipo. Absorvendo catástrofe, absorvendo crime, absorvendo tudo que é de ruim. Eu mandei um vídeo recentemente nos grupos de um experimento que fizeram com uma chapa de metal, não sei se vocês viram. E aí a pessoa joga um pó, espalha esse pó, não sei se é farinha, o que é, na chapa inteira. Ele passa um bastão ali que causa uma vibração no metal, uma vibração sonora e de movimento na chapa. E ela vai criando formas. O pó que está ali, ele vai tomando forma de acordo com a vibração, mostrando para a gente esse processo do padrão vibratório, o tanto que é importante, e o tanto que ele é sério, é verdadeiro e real, é fato na nossa vida, e as pessoas não estão se dando conta, não estão prestando atenção nisso. Aí a pessoa escuta o dia inteiro músicas falando de traição, de abandono, de sexo, de vícios, de bebida. Ela escuta isso o dia inteiro e quer ficar com a mente saudável. É uma falta de noção absurda que as pessoas têm. Quer ficar bem, quer se curar, mas ela só alimenta a mente com coisas negativas, com coisas perniciosas. E Big Brother faz sucesso, porque as pessoas querem ver o mal do outro, quer ver a briga, quer ver o circo pegar fogo. E faz sucesso, e dá milhões. E rola uma grana. E as pessoas lá são vangloriadas, são heróis. Gente do céu. Isso também é porque as pessoas andam muito desocupadas, não? Então, quando a vida era árdua, dura, e você tinha que lutar efetivamente de unhas e dentes pela própria sobrevivência, essas coisas aconteciam muito menos, porque não existia a divulgação nem do mal nem do bem. Então, é realmente uma luta mais direta pela sobrevivência. Antigamente a pessoa buscava mais para a sua vida, né? Ela enfrentava a sua própria vida. Hoje em dia todo mundo se preocupa com a vida do outro. Todo mundo tomando conta lá de novo. Eu não diria só a falta do que fazer, viu, Donal? Eu diria é todo um sistema. É o ócio, que é muito grande em muitas casas, né? Principalmente entre jovens, muito ocioso. E também, hoje em dia, a informação ela é propagada muito fácil. Né? A informação hoje ela viaja o mundo inteiro em um segundo. Você fica sabendo de uma notícia que aconteceu nesse instante lá no Japão. Né? A gente tem essa tecnologia que nos permite ter uma informação muito rápida. Distorce também. Né? Então, aí, com esse acesso rápido à informação, todo mundo está vendo tudo. Então, você tem acesso a muita coisa, que antigamente as pessoas não tinham acesso. E hoje em dia, uma criança de 5 anos tem acesso a informações que antigamente uma pessoa de 60 não tinha. Entende? Isso, então, assim, e tem informação boa e tem informação péssima. E, infelizmente, as pessoas buscam mais as ruins, né? Chegando aqui. E essas coisas que a gente alimenta a mente, né? Que faz com que a nossa mente adoeça. Se a nossa mente fica doente, o que sobra para o corpo? Ficar doente. Mente e corpo são um sistema único. E aí, os espíritos falam que nós estamos numa situação, espiritualmente falando, olá, boa noite, nós estamos numa situação de adolescentes espirituais, onde a gente busca muito mais a aparência
a ilusão, do que os valores íntimos verdadeiros. E até na apostila tem uma comparação que fala assim: o alfaiate que nos veste impecavelmente tem muito mais valor que o professor que nos ensina. Não é? Aquele que dita a moda, ele é vangloriado. Ele tem rios de dinheiro, tem fama, fortuna, sucesso. E o professor que ensina, que pode nos ensinar o conhecimento e nos dar a preparação para a vida, é desvalorizado, está lá. Muitas vezes passa necessidades. Né? Então, todos esses processos em que vivemos, os nossos comportamentos, a forma com que lidamos com nós mesmos, os vícios na qual alimentamos e fomentamos no dia a dia, podem ser terrenos férteis para isso. E aí, quando a gente faz a passagem, desencarna, a gente continua levando, a gente não deixa de ser. Eu não vou deixar de ser eu quando eu desencarnar. Eu posso até vislumbrar uma consciência um pouquinho mais ampla, espiritualmente falando, mas eu sou eu. E se eu alimentei vícios, qualquer que sejam, vai comigo. Então, se a minha mente está enfermiça enquanto encarnado, a chance de eu levar essa mente enfermiça para depois do túmulo, para a minha vida espiritual, é total. Eu continuar com a minha mente enfermiça, a não ser que eu queira buscar a cura. Buscar me curar. E aí, eu posso estar sendo vampirizado hoje porque eu alimento meus vícios, e aí, de repente, quando eu desencarno, na necessidade de sustentar ainda, continuar sustentando os meus vícios, eu me torno um vampiro. Eu não consigo me livrar dos vícios. Então eu vou buscar aquele que vai me ajudar a saciar o meu vício. Isso é natural. Fala, Vinícius. Uma pergunta, tem uma coisa aqui que eu fiquei na dúvida, assim. O que é mais fácil? Você se curar, a gente está no processo de cura. Sim. Tanto encarnado quanto desencarnado. A pergunta é mais nesse sentido. O que é mais fácil? Você se curar no processo quando você está encarnado ou quando você está desencarnado? Assim, o que é a sua visão que você já leu, alguma coisa assim? Porque deve ter, eu imagino que um corpo é uma realidade, sem um corpo é outra realidade. Eu acredito que a reencarnação existe justamente para isso. Para facilitar o nosso processo de cura. Por isso, provas e expiações. Por isso que a gente vem aqui para passar pelas provas e expiações. Então, teoricamente, o que seria mais fácil? Para isso que a gente vem. Porque aqui a gente vai experimentar. Porque enquanto desencarnado, você não tem como experimentar a dor. Mas tem hora que você fica, percebe? Quando o cara é obsessor, ele fica preso. Fica preso. Só que uma hora ele pode desvincular. Exatamente. Quando você está desencarnado, um espírito, um estado normal, pensa assim, você desencarnou, você não está obsediando ninguém, nem vampirizando ninguém, você está tranquilo, com consciência tranquila ali, desencarnou, e conseguiu se desvincular dos vícios materiais. Então, mas você quer continuar melhorando. Você vai estudar no plano espiritual, você vai ter acesso a informações e tudo. Porém, você não vai ter a condição de experimentar na carne, sabe, a dor, a tentação daquilo. Porque você está lá, você está tranquilo. Aí você vem para passar pela prova. Isso, para ver se você consegue. Então, a reencarnação é um remédio amargo e eficiente do espírito. E se o cara também está nesse processo vingativo, por exemplo, o obsidiano, ele sai disso, né? Tem todo o tratamento, passa um tratamento. De lá, ele não vai ter mais aquilo testando outras interações. Isso. E sem falar que ao reencarnar, os vínculos biológicos que a gente cria, né, a família, porque no plano espiritual não existe a família, existe a afinidade, espíritos afins.
Aí você reencarna com aqueles que você está com os débitos maiores naquele momento. E aí você vai vir junto com essas pessoas, criar vínculos familiares muito fortes, e elas vão te influenciar absurdamente durante a sua reencarnação. E as influências que elas vão exercer sobre você e você sobre elas, que vão te trazer essas duras, através dessas duras penas, dores, sofrimentos que talvez você cause nelas e talvez elas causem em você, que vão te trazer o aprendizado necessário. Não fosse isso, não tinha necessidade da reencarnação. Não precisaríamos vir aqui. Entende? Então é o remédio amargo que nós, em situação de espíritos ainda muito inferiores, precisamos. Aquele empurrão ali, aquela bezetacil que a gente precisa tomar para se curar mais rápido. Do contrário, demoraríamos milênios e milênios para desenvolver. A reencarnação acelera o processo. Aí chega num ponto em que a gente supera isso. A gente vai chegar num ponto que a gente vai superar esses vícios, essas paixões inferiores. Aí não teremos mais necessidade de reencarnar. Poderemos reencarnar? Sim, mas como missão. Entendeu? Aí é onde vêm os missionários, para mostrar, para exemplificar, para mostrar o caminho. E aí passa por cada coisa e passa aquilo de boa, porque ele já superou tudo aquilo. Né? Vem como missão, não como provação. Esse é o processo. Mas mesmo assim é difícil, porque até Jesus no final falou assim, eu venci o mundo. Tipo assim, não foi fácil também. Não, né? claro que não é, porque... Eu acho que, tipo assim, uma coisa você tá no mundo espiritual e no teórico. Na hora que você vem pra cá, que você tá na carne, que você sente dor, que a emoção pega, é igual no livro Renúncia da Alcino. Ela não precisaria reencarnar mais. E mesmo assim, ela quis vir para auxiliar a pessoa que ela gostava. Falar assim, mas você tem certeza que você quer ir? Porque você pode errar novamente. E se você errar novamente, você vai ter que voltar, pagar, voltar naquele ciclo tudo de novo. Entendeu? Ainda mais no caso dela, que ela não era um espírito já superior, né? Ela estava num... Ela não precisava encarnar. Mas não era um... Né? Mas se ela quis vir para ajudar, ela teria que passar pelas mesmas regras que todo mundo porque passa. não tem como infringir a natureza. Então, Nossa natureza é? Ela poderia cair novamente. Sim. Então, quer dizer, passar pela carne não é fácil. Quer ver um exemplo? Você vê uma teoria, chega aqui a prática, exatamente. É outra coisa. É igual quem não tem filho. Quem não tem filho. É uma maravilha. Não, educar. É só olhar, é só conversar. Todas as soluções. Não, meu filho não vai dar vida. Meu filho pegou o manual de instrução. Mas não vai ter um filho pra você ver o que acontece. Exatamente. Quer ver outro exemplo? Andar de bicicleta. É lindo você pegar. Não, andar de bicicleta é assim. A bicicleta funciona assim. A aerodinâmica dela é essa, é sentar, é pedalar. Ela tem uma dinâmica que ela precisa estar em movimento para você se equilibrar. É linda a teoria. Maravilhoso. Senta e anda para você ver. Entendeu? Aí você vai cair, vai esfolar o joelhinho, vai meter a cara no chão, vai doer, vai ter que levantar, vai ter que persistir. A reencarnação é isso. É você ter que andar de bicicleta para você aprender. E olha que tem que equilibrar. E haja equilíbrio. Haja equilíbrio. Pessoal, vou passar o vídeo para vocês agora. Falando sobre o vampirismo, né? É uma pessoa que traz um esclarecimento muito legal sobre o assunto. Só um minutinho. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto da nossa saúde mental que tem a ver com um termo, né, que se usa muito no meio espírita, chamado de vampirismo. E o que significa essa palavra vampirismo? Significa sempre quando alguém está roubando alguma coisa do outro, e no caso aqui especificamente energia. É claro que a gente se for lembrar
do que a gente fala de vampiro, naquelas coisas lá que na Transilvânia, né? O cara com os dentão, né? Que fica sugando o sangue das mocinhas, né? E elas passam a ter vida eterna, essas coisas todas, só que não pode viver durante o dia, só de noite. Não é muito diferente do que a gente vê aí do ponto de vista de vampirizar sentimentos, pensamentos, através das nossas palavras e através das nossas ações. E o que significa então isso? Na realidade, vamos dizer assim, todas as vezes em que tem alguém que, podendo orientar, em vez de orientar, se aproveita da ignorância de alguém e com isso subtrai-lhe algum bem, seja ele material, seja ele pessoal, seja ele o que for, isso é considerado um vampirismo. Ou seja, se aproveitar da inocência ou da ignorância de alguém para lhe subtrair uma energia ou uma concessão, um favor ou alguma coisa desse sentido. Do ponto de vista espiritual, a gente vai imaginar que isso possa acontecer entre os encarnados, entre os desencarnados, entre desencarnado para encarnado, e também existe vampirismo de encarnados para desencarnados. E onde nasce isso? A primeira coisa que nós vamos começar a perceber é que tem que haver um plug mental, né? Um link, né? E esse plug mental, ele vai nascer dos nossos comportamentos, que são reflexos dos nossos pensamentos, que por suas vezes nascem dos nossos sentimentos. Então, quem está aqui encarnado e observa outras pessoas, é capaz de deduzir pelo comportamento dela o que ela pensa sobre a vida e o que ela sente. Então, se uma pessoa tem pouca disciplina em questões de qualquer coisa na sua vida, o outro consegue entender e tirar um proveito colocando aquilo que a pessoa vai morder a isca. Do ponto de vista também entre qualquer pessoa, seja ela encarnada ou não, é a mesma coisa. Tá? Isso acontece, inclusive, em relação ao nosso corpo com os agentes infectocontagiosos. Né? Pasteur, quando ele descobriu as bactérias, ele disse: descobri a causa de todas as doenças. Depois de um ano ele tirou isso. Ele falou, não. As bactérias existem e elas são importantes como patógenos, causadores de doença. Mas o terreno é o que é a principal influência. Porque o que ele descobriu? Que no nosso corpo está cheio de bactérias, inclusive as patógenas, as que causam doenças. E por que o indivíduo não fica doente? Porque o meio dele sabe se defender, o meio dele tem uma riqueza de proteção que faz com que essas bactérias não proliferem. Então o vampirismo ele vai acontecer aonde ele encontra terreno propício para isso. Do ponto de vista de saúde mental, são os seus sentimentos e os seus pensamentos que criam terreno propício para que você fique aí sendo ou assediado por ideias que você não sabe exatamente de onde vem, e também você fica assediando aqueles que você percebe que também eles são inofensivos. Do ponto de vista material, a gente fica imaginando assim, então quer dizer que um bacilo de Koch, né, que é aquele que causa a tuberculose, não pega em qualquer um? Não, né? Mas se você tiver todas as condições físicas e mentais, isso vai acabar você se tornando predisposto a pegar essa doença. Isso tem a ver com todas as outras nossas doenças que são causadas por agentes infecto-contagiosos. Aí vem um conceito muito interessante que eu discutia com a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que foi a que trouxe a técnica da regressão de memória para o Brasil, com uma tecnologia bem cientificamente determinada, né? Em que ela dizia que tudo na nossa vida física nasce do nosso pensamento e também, portanto, das nossas ideias que nascem no nosso espírito. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, mas isso não é um pouco exagerado? Eu falei, como assim? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, quem tem verme, lombriga, né? O Ascaris lumbricoides, né? Que anda dentro do nosso intestino, isso é psicológico? Isso é espiritual? Ela falou, não. Mas se a pessoa estivesse espiritualmente bem, né, com os seus valores éticos e morais bem organizados, com o seu comportamento psicossocial organizado, com sentimentos, pensamentos, palavras e ações no bem, no belo e no verdadeiro, dificilmente essa pessoa pegaria verme. E se pegasse, ela conseguiria eliminá-lo facilmente. O que significa isso? A pessoa estaria bem lavando a mão, não comendo em qualquer lugar, então ela estaria cuidando do seu espectro
de saúde física. E nós podemos também tomar conta do nosso espectro de saúde mental, fazendo também a nossa higiene mental. Ou seja, qualquer tipo de pensamento estranho, diferente, que nos induza a um comportamento equivocado ou a rever valores já bastante consagrados em termos de amor, de afeto, de carinho, a gente acaba então dando vazão, né? Uma solução de continuidade, como a gente fala na medicina, quando você faz um corte na pele, você rompe uma proteção do seu meio interno. Houve uma solução, dissolveu a continuidade da pele. Quando você permite que sentimentos esquisitos, pensamentos mais estranhos, palavras mais difíceis ainda e comportamentos, você está então abrindo uma solução de continuidade para que mais coisas esquisitas entrem e de repente então aquele meio que era um anti qualquer bactéria começa a ser um meio de cultura e aí então começa a proliferar toda a sorte de sentimentos, pensamentos, palavras e ações nefastos. E daí começamos a caminhar então para o adoecimento. E essa doença vai aparecer assim que nossas defesas caírem. E isso é só uma questão de tempo. Esse é o Dr. João Lourenço. Ele é também médico, também, você viu? E ele é espírita e traz esses conhecimentos. Viu que legal a explanação dele? Tudo que a gente está falando aqui, das doenças. Doenças, começa com a doença psíquica, que desencadeia na doença física, até o verme, ele explicando. Se a pessoa tem um comportamento consciente, tem um conhecimento para se proteger, higienizar-se, viver bem, manter o ambiente higienizado à sua volta, sua mente higienizada, a propensão dessa pessoa contrair um verme é mínima. E se contrair, ela vai estar bem fisicamente, o sistema imunológico forte, vai combater aquele verme, não vai deixar ele crescer. Logo, ele entrou no organismo e vai ser expulso. O sistema imunológico da pessoa vai estar forte. E tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Aí você está falando para colocar o vídeo lá no grupo para nós. Sim, senhora. Pois eu coloco lá, tá bom? Na verdade, eu vou colocar o link da aula, né? Vai dar para ver ele na aula. Mas eu vou ver se eu consigo separar ele e colocar lá para vocês. Ele tem vários. Já viu É outros, muito bom. Ele tem mais. É. De nada, isso. Aí o André Luiz fala, absolutamente sem preparo, e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional, e dolorosa ignorância prende-lhes os corações repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Porque nesse momento o André Luiz estava vendo, né? Foi onde ele comentou, e o mentor dele, no caso ali o Alexandre, estava explicando para ele o processo dessa criação dessas larvas psíquicas e tudo isso que elas fazem no organismo psíquico e físico das pessoas, né? Então a pessoa vai alimentando isso, ela se torna ela fica vinculada, presa, ancorada nessas sensações, desses vídeos. Viu quando ele falou lá? As nossas ações, que são provindas das nossas palavras, que são provindas dos nossos pensamentos, que são provindas dos nossos sentimentos. Lembra do ciclo vibratório que a gente viu lá atrás? Olha ele funcionando aí, ó. A base é essa, gente. Para tudo. Para tudo. Aí tem mais... Hoje o Ribeiro não está aqui, né?
O vídeo que a gente vai ver aqui, eu queria dedicar para ele. Então, ele vai ser minha aula gravada, Ribeiro, essa para você. Imagina. Aquele pessoal dos anjos. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre, trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? Que tal aí? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber, quero beber. Pega a cerveja, pega a cerveja, pega a cerveja, a cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Gostei sim. Pode ficar Fechado. tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Cada vez mais entrado. Dente. Da menina, né? Da menina, parece que morre. Não, Não. tinha menino, eu sei que tem um acidente. Ah, Ele sai com os amigos, os Ah, amigos falam, sim. não quero ir não, os amigos vão. É um filme mais longo, né? Esses são trechinhos. Eu trouxe ele para a gente ver ali o processo acontecendo, real, viu? Como ele suga, como ele sorve a energia. O cara tá bebendo ali. Às vezes a pessoa nem fica tonta. Ela bebe. Você vê que as pessoas bebem caixas, litros e litros e litros e bebe. E parece que não faz efeito na pessoa. Por quê? Ela não está bebendo só para ela. Ela está bebendo para um monte.
Ela tá bebendo por um monte. Mas é engraçado, porque é por causa do álcool que ele é volátil, assim. Você já viu, dependendo da situação, até nossa pele, por causa da transpiração, cheira. Eu fico pensando, se cheira, com certeza aí também é o canal, né? É lógico, lógico. E aí a gente tem que pensar, as larvas são a base de tudo. Elas estão proliferando ali nas mentes de ambos, vampiro e vítima, para fazer todo esse processo acontecer. Tá ali. A pessoa está infectada. Está doente. Está doente mesmo. Né? Aí vai lá no médico, faz exame, não deu nada no físico, a pessoa acha que está saudável. Mas está dependendo do vício. Está doente da mente. As larvas, as bactérias psíquicas, está ali, o pau está comendo. E a pessoa nem está se dando conta disso. Nem está se dando conta. E aí, você viu ele falando? Pode acontecer desencarnado para encarnado. Igual a gente aprendeu lá no início da obsessão. Pode acontecer o vampirismo. Desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado e encarnado para encarnado. Quer ver uma situação de encarnado para encarnado? Já viu aquelas pessoas que são dependentes psiquicamente de outras? Quer ver, por exemplo? Vou pegar um caso hipotético aqui. Aquele casamento onde a pessoa só se prejudica, só se dá mal, o parceiro sempre está sugando a pessoa. Ela está mal, mas ela não consegue se desvencilhar. Às vezes acontece muito, principalmente com mulher, né? A mulher ela fica dependendo daquele marido que a maltrata, subjuga ela, faz absurdo, às vezes até agride fisicamente, às vezes comete até coisas piores com ela, mas ela não consegue se libertar da pessoa. Ela tem uma dependência psíquica com aquela pessoa. E ela não consegue sair. Ela pensa em sair, mas de repente algo que ela não sabe responder, o que faz ela voltar. Ela cria uma dependência. Né? É um caso de vampirismo. Pessoas que usam outras para sugar elas, seja com tarefas, trabalho, escravo, ou enfim. É um processo. Tudo aquilo que você abusa do outro, você está sendo vampiro. Se abusa da inocência do outro, se abusa da condição do outro, qualquer que seja a condição, para manipular a pessoa, fazer o que você quer, você está sendo vampiro. Quantas pessoas a gente sabe que existem por aí que são manipuladoras natas? Manipula com uma facilidade, faz as pessoas fazer o que elas querem. Às vezes arrasta multidões. Né? Vampirismo de encarnado para encarnado. Então acontece em qualquer lado da história aí. Não é só o desencarnado para o encarnado, como a gente viu no filme. Tá? E como é que chama esse filme? Mas é daquele... Eu vou lembrar Walter de Souza, de cabeça, eu não lembro não. Vou olhar lá depois. Tem vários, tem Eles vários. vieram aqui no teatro. Eu vou pegar lá depois o arquivo, vou ver o nome desse grupo aí eu coloco lá no nosso grupo. Aí tem vários filmes deles, de situações cotidianas mostrando assim Esse só tá engraçado. o lado espiritual. Às vezes tem uns vídeos cômicos, né? Amigos da Luz. Acho que é esse. Acho que é esse, Amigos da Luz. Acho que é isso mesmo. Tem vários vídeos, uns até cômicos, mostrando o plano espiritual. Eu não acredito que deve ser assim mesmo. Porque se tu não põe uma vez com a pessoa conhecida, pode ficar tão parecido que a pessoa que morreu, eu via, ele ficava, sabe, sombra quando a gente anda no sol? Sei. Ele ficava daquele jeito, como se fosse uma sombra nas costas do filho dele. E aí ele falava as coisas. Não é que ele entrava, mas ele andava. Ficava do lado. Sombra na costa. Colado. Uma sombra. Como se fosse a sombra. Uhum. Só eu sabia que era o pai do menino. E ele ficava aquela sombra nas costas falando as coisas. Isso foi sonho. Assim, mas eu acredito que é assim. É assim. E assim, eu falo, vou comentar aqui tudo que veio cá conversar com você, essas coisas que acontecem com a gente, essas loucuras, elas vão te revelando, né? Teve uma vez
Assim, eu sempre comentei isso, né? Do meu filho, preocupado, que ele ficou um ano e tal. E eu falava para ele ir com a Kardec, estudar, e ele não ia. Então, a gente falava, não adianta. Aí teve uma vez que eu sonhei, eu fora em tudo, né? Eu sonhei, eu estava num lugar, e eles falaram para mim assim, que... fala umas coisas lá dentro que eu não lembro tudo. Eu lembro que ficou gravado. Eu sei que ele falou assim, ele vai vir para cá. Aí eu comecei a chorar. Ele vai morrer! Aí ele falou, não, ele é médio de cura. E aí agora, com as coisas que estão acontecendo na vida dele, ele foi me contando, eu falei, então é porque eu estava num lugar, que eu ficava tanto pedindo para ele ir para Allan Kardec, estudar e tal. Certamente eu estava num lugar Allan Kardec, e alguém falou para mim, ele vai vir para cá. E eu achei que ele ia morrer. Dizendo que ele ia procurar o espiritismo. Né? Certamente, deve ser algum espírito que estava falando para mim, ele vai vir para cá. Para cá, certamente eu estava em algum lugar, né? No Allan Kardec. E porque eu estou preocupada, mas a minha preocupação, gente, não é que eu não tenho nada contra um bando, eu vou no centro do bando. A minha preocupação é porque eu, como mãe, eu conheço, ele é cabecinha leve. A minha preocupação é porque eu sei que lidar com entidade, lidar com espírito é muito sério. Isso. E como ele é muito leve, então é esse o meu medo. Dele ser mistificado, manipulado. Ele está mexendo, ele não sabe o quê. E as suas preces funcionaram tanto que ele veio me procurar para fazer o curso, né? Mas foi o centro que mandou. Foi minha ele veio procurar, ele vai fazer o curso. Quando eu pedi, ele não veio, é porque o Umbanda mandou. O mentor lá falou. Mas por que você acha que o mentor lá falou? As minhas regras que Deus ouviu. Certeza, Os amigos espiritual lá se encontrou e falou, fala para ele ir, que ele então, vai. Porque no sonho, alguém falava para mim, eu não sei explicar. Ele vai vir. Pra cá, eu comecei a chorar. Ele vai morrer. Ele é médio de cura. Interessante como ela tem a facilidade do animismo, de perceber, né, o desdobramento dela. Fala, Vinícius. Só uma dúvida, assim, que eu fiquei pensando. Que todas essas realidades, por exemplo, desencarnado com encarnado, tá o vídeo ali, desencarnado também é fácil, né? Porque as regiões umbralinas tem demais isso, né? Sim. Uma subjugação Sim. de um espírito para outro e eles aproveitando até energeticamente e tal. Uhum. E agora, para encarnado, desencarnado, seria tipo uma situação como se fosse uma situação que alguém desencarnou e a pessoa está muito apegada. Isso, exatamente. Tem um exemplo? Vamos supor que eu tenho um pai e aí eu sou totalmente dependente desse pai. Não faço nada na vida, sendo tudo meu pai que resolve para mim. Aí meu pai desencarna. Aí eu fico, meu pai, por que você me deixou? Agora eu não sei fazer nada. Como é que eu vou fazer da minha vida, meu pai? Eu não sei o senhor, eu não sei fazer nada. Volta, meu pai. E eu começo a viver o mal sofrer, fico vivendo o luto, culpando Deus, culpando meu próprio pai, porque ele desencarnou, chamando ele para ele voltar. E o pensamento não tem limite. Eu vou me conectar. Ele pode não estar numa situação saudável ainda, não pode ter se recuperado o suficiente no plano espiritual. Ele também é apegado a mim, criou essa dependência comigo a vida inteira, então ele acha também que eu não vou saber viver, e aí eu vou fazer com que ele fique grudado em mim. Eu vampirizo ele, porque eu fico chamando ele, eu fico implorando que ele venha cuidar de mim, que ele faça as coisas, e fico chorando, e fico implorando. Ou um processo até que pode ser o contrário, é um inimigo meu. E mesmo depois dele desencarnado, eu fico pensando com raiva dele, mandando energia negativa para ele, aquele infeliz, que demônio, acabou comigo, acabou com minha vida, morreu e não me pagou. Entendeu? Eu estou emitindo um monte de pensamentos negativos para ele. E eu posso criar um vínculo de chegar a ponto de ser um vampirismo, de começar a sugar as energias dele lá no plano espiritual. Agora, só responder, no caso, esse caso que é mais intencional, sua responsabilidade é muito maior, né? Tem gente que faz assim, aproveita de entidade para chamar, que faz uma invocação mal intencionada também, é complicado, né? Aquelas pessoas que ficam, vou chamar meu mentor aqui para ele resolver essa situação. O Vinícius está me devendo, vou chamar meu mentor aqui para ir lá pegar uma pressa nele, para ele poder me pagar. Os trabalhos, sabe?
as encomendas. As reticências. Tá vendo? É um vínculo ali, ó, pernicioso. Você vê o tanto que o negócio é difícil, e isso vem até de outra vida. Você fica obsediando a pessoa que já morreu, você já encarnou, e ainda está puxando aquela criatura. Exatamente. Igual, eu vi uma história, um centro mesmo que eu estava vendo, que o espírito estava obsediando, a pessoa começou a ir na casa espírita e ele começou a aprender. E aí ela apareceu lá na reunião dos obsessores e falou assim, mas ela... Eu sei que foi de outra vida, que ela me maltratou e tudo, né? Mas eu vindo aqui, eu aprendi. Estou aprendendo a lição. Só ela pedir perdão para mim que eu vou embora. Aí, gente, se fosse eu ia falar, tudo bem, perdoa, né? Eu fiz. A pessoa, não vou pedir perdão. Tá vendo? De outra vida, pra você ver, o tanto trem. O negócio é muito mais complexo, né? Muito mais sensível do que a gente imagina. Imagina, de outra vida, você não perdoar, você nem lembra o que aconteceu. A carga psíquica que a gente coloca em tudo é que vai mandar, vai determinar esse processo. A fixação mental que você alimenta em você, em prol do outro, em prol de uma situação, é isso que determina. Já dizer, né? Quem tem Alzheimer vem um pouco por isso, para já aqui tentar esquecer de algumas coisas, até para não levar a desencarnar. Pode ser. Pode ser um processo já de início de cura, né? Pode ser. Eu não sei te falar sobre isso, mas tem lógica. Esse raciocínio tem lógica. Tem muita lógica. Bom, a gente viu então aqui sobre o vampirismo, viu todos os casos de obsessão, tudo que acontece. Agora a gente vai ver como lidar com isso. Ai, graças a Deus, né? Vamos aprender a lidar com isso, né? Então tá. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Pensando nisso, fica difícil, né? Até pegando o gancho no que a Pâmela falou, que às vezes uma obsessão ela pode vir de outras reencarnações, pode não, muitas vêm. Tanto é que uma das principais causas da obsessão é a vingança. Então o processo é muito mais, o buraco é muito mais fundo. E aí, pensando nisso, fica difícil de você realmente discernir, identificar quem é verdadeiramente o obsessor, quem é verdadeiramente o obsidiado. Porque é um processo que vem há quanto tempo? Há quantas reencarnações? Hoje eu posso estar numa condição de vítima. E nesse caso, eu não sei se eu falei essa parte, porque a mulher, ela era... Esse obsessor, ele era escravo dela. Aí. E ela batia nele. Ele morreu por conta disso. Dos maus tratos dela. Dos maus tratos dela. E ela não quis pedir perdão, entendeu? Porque de certo ela achava que ela não tinha. O que perdoar, que era certo, né? Exatamente. Então, assim... Então a gente começa a partir do pressuposto que a gente aprendeu agora, que é a reciprocidade. Ou seja, a obsessão, ela exige uma via de mão dupla, onde um oferece o terreno fértil e o outro se aproveita desse terreno fértil. E aí vem tudo aquele negócio, bactéria psíquica, papapá, né? Começa aí. E para que haja essa conexão, ambos têm que estar na mesma faixa vibratória, né? Beleza. Aí, e são processos que muitas vezes muito mais complexos do que aparentam. Então, para buscar uma solução, né? Para buscar a cura ali, para resolver isso, tem que se analisar o caso a caso. Então, vai depender muito do quê? Da intensidade dessa obsessão, da forma com que ela está acontecendo, de como um oferece terreno fértil, o outro aproveita. Né? Vai depender de todas essas variáveis
para que se haja um tratamento adequado e correto para ambos. Para quem é obsidiado naquele momento e para quem está obsediando naquele momento. Então tem que se analisar o caso como um todo. Não é simplesmente, vamos separar e pronto. Por quê? O caso de obsessão simples é mais tranquilo. A pessoa sabe que está sob uma influência, como a gente viu lá atrás. Ela está passando pelos incômodos que essa influência está acontecendo. E existe ali uma conexão, mas ela não é tão profunda. Ela não é tão enraizada, mas ela existe. Então, cuidar de uma obsessão simples não é tão dispendioso quanto você cuidar de uma subjugação, que tem uma conexão que está ali, sistema nervoso, bem enraizado, bem intrínseco. Né? Separar o joio do trigo ali, você não sabe quem que é joio e quem que é trigo. Na intimidade ali, está tudo tão misturado que não dá para discernir o que é o quê. Na fascinação, entender ali que a pessoa está com falta de discernimento, trazer ela à luz da claridade mental, fazer ela entender que ela não está com a razão, que ela está enganada, trazer a luz ali para ela, tirar ela da cegueira, para ir depois com esse processo, para ela enxergar tudo que está acontecendo à volta dela e ir tratando. Percebe? Então vai variando de caso a caso. Se é obsessão simples, se é fascinação, se é subjugação. Né? Beleza. Identificou-se a situação ali, como está o processo, qual é a profundidade dessa ligação, dessa troca fluídica dos dois? Como lidar, então? Promove-se a cura da doença, removendo-se a causa dessa doença. Então, vamos lá. Eu contraí, estou com sintomas. Chego lá, vocês são enfermeiros, eu chego lá no hospital que vocês estão trabalhando. Meu sintoma, febre, dor de cabeça, enjoo, diarreia. Podem ser várias doenças que têm esses sintomas. Aí vai precisar se fazer exames, detectar a causa desses sintomas. Porque eu tomar um antitérmico para diminuir minha febre, um remédio para o meu estômago e um remédio para a dor, eu vou estar combatendo o efeito, não a causa. Vai aliviar momentaneamente? Vai. Vou voltar para casa. No dia seguinte, quando o efeito do medicamento passar, eu estou de volta com os mesmos sintomas. Então, para tratar uma doença, tem que achar o quê? A causa. Então, vai fazer exame de sangue, outros exames, enfim, até descobrir o diagnóstico. Você está com dengue. Então, o que eu tenho no meu corpo? O vírus da dengue que está me fazendo mal. Aí eu vou tomar a medicação, o antibiótico certo, o remédio certo, que vai combater o vírus. E aí sim eu vou me curar. Posso tomar um remédio para combater os efeitos, para me ajudar a melhorar. Mas se eu não tomar um remédio que vai combater o vírus, eu não vou sarar. Os sintomas vão ser recorrentes. Da mesma forma, a obsessão. Combate-se a doença, cuidando da causa. Combate-se a obsessão, cuidando da causa da obsessão. E quais são as causas da obsessão que a gente estudou? Como saber a causa? Kardec fala no Livro dos Médiuns, no item 252. As imperfeições morais do obsidiado, a vítima, frequentemente são um obstáculo à sua libertação ou liberação. Se eu estou doente, o que está causando essa doença? Qual é o vírus que está em mim? Quais são as causas da obsessão que a gente estudou? Se você pegar a apostila aí no item 14.2, está lá. Causas da obsessão. Primeira delas, vingança. Inveja. O que mais? Vocês lembram? Covardia. O que mais? Orgulho. O que mais?
Escrevinhação. Tá aí, só pegar a apostila. O que mais? Dominação. Causas da obsessão. Que estão em mim. Então, começa pela vítima a cuidar das causas em si, para parar de ser terreno fértil. Os vícios, os maus hábitos, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Mas pegando assim, tecnicamente o que Kardec fala, vingança, inveja, covardia, orgulho, escrevinhação, dominação, são as principais. Não são todas, mas são as principais. Delas tem um monte de variação dessas daí, né? Por isso que ele fala aqui. Que essas causas estão na imperfeição do próprio obsidiado, da vítima. Será que ela é vítima, então? Eu não sei. Entendeu? Um mal espiritual. E olha que eu fico ruim. Eu sei que é, mas eu não sei me lembrar. Basicamente, a resposta para essa pergunta é forma íntima. Eu falei, foi enrolada. Cuide da sua evolução. A sua autoestima, a sua autoevolução, cuidar de si mesmo. O maior desafio da humanidade está na própria humanidade. Joana adiante. Percebe? Como eu vou deixar de ser o terreno fértil? Cuidando desse terreno para ele não ser fértil para essas coisas, para a obsessão que me atinge. Fértil para outras, né? É aí que tá. É aí que tá. Só você e da Mugi. Gente, até Jesus foi tentado. E ele não ficou doente. Ele não adoeceu, mas assim, Foi tentado. E foi tentado. E foi tentado. Então, assim, vamos abraçar os amigos. Tô subindo lugar, que bom, né? Então vamos pegar um a um? Então vamos lá. Para cessar a vingança, sendo que a vingança é uma das principais. Gente, se eu guardo a raiva, a mágoa no meu coração, se eu guardo o ressentimento daquela pessoa que me ofendeu, é o primeiro passo para eu querer me vingar. É ou não é? Pessoa, não importa se é da minha família, de qualquer lugar, fez alguma coisa que me deixou possesso. Ah, mas o fulano me paga. Eu deixa fulano, que o que é dele está guardado. Olha aí, ó, a vingancinha. O coraçãozinho peludo mostrando. Aí, você guarda aquela raivinha, que parece besteira, e você deixa aquilo ir se instalando no seu coração, e aquilo vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e a raiva e o ressentimento vão tomando conta, e você não consegue perdoar a pessoa. E aí vem um obsessor vingativo que quer vingar-se de você, e você, com desejo de vingança por outra pessoa, abre as portas do terreno fértil. E ele vem plantar as bactérias psíquicas em você. E começa a te sugar. Vai lá mesmo, vinga daquela pessoa. Aí ele sabe que aquela pessoa tem uma arma. Vai lá, vinga. Vinga daquela pessoa, vai lá. Porque ele sabe que a pessoa, a hora que você afrontar ela, ela vai te dar um tiro no meio da testa. Percebe? Então, para vingar, para cessar a vingança, romper o ciclo da vingança através do perdão. Plante o perdão no coração. A pessoa fez. Águas passadas, toca a sua vida. Deixa essa vingança de lado. Isso só vai te trazer consequências ruins. Instala o aplicativo do perdão no seu coração. Hoje é instalar, né? Então, instala esse aplicativo no seu coração. Na sua mente e no seu coração. Perdão. Tinha que ter aquela opção, fazer varredura. Fazer uma varredura e jogar tudo fora, né? Fora do ressentimento traz doença, câncer.
Exatamente. Exatamente. Instala o perdão no seu coração e deixa a vingança, joga ela fora. É uma das causas que você vai estar eliminando da sua vida e se protegendo do espírito vingativo. Perdoa pra você ver. Inclusive, perdoe ele. Quando a gente está fazendo esse estudo, a gente vai aprendendo. Porque, por exemplo, eu acho que a metade da minha doença é raiva, é mágoa. E aí você vai aprendendo. Porque quando alguém, hoje, né? Quando alguém faz as coisas, às vezes você fica com raiva na hora que você fala, mas não é isso que eu estou aprendendo. Ele tem direito de não ter entendido, ele tem direito de pensar o que quer, e não é isso que eu estou aprendendo, eu não posso ficar com raiva. E aí passa. É isso. Não é brinquedo, não, né? Não é brinquedo. É um dia por vez. Um dia por vez, Pior gente. que a gente está passando A gente é tentado demais. As provas vai ficar difícil. Eu, particularmente, estou passando por uma que é difícil. Começa a pensar dessa forma, a pessoa tem direito de pensar o que ela quer. Eu não expliquei e não posso explicar. Então deixa ela pensar. Não é isso. Mas se ela está pensando, ela tem direito de pensar. É. Aí fica mais fácil. E ela vai arcar com as consequências da escolha que ela está Que é fazendo. igual a pessoa, porque Né? você não pode explicar e... Deixa ela pensar. Porque se ela está fazendo mal, ela está plantando mal, ela vai colher o mal. Ela vai colher o resultado daquilo, que não seja por mim. É aquela frase, né? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo aconteça. Entende? A pessoa que está fazendo, ela vai colher. Que não seja por você. Que não seja por você, mas ela vai colher. Vai vir a consequência daquela atitude, né? Então, a vingança é isso, trazer o perdão. Outra causa, inveja. Você fica com inveja das pessoas. Por quê? Qual é a raiz da inveja? A raiz da inveja está na nossa falta de capacidade. Quando eu vejo que o meu vizinho comprou um carro novo, eu vou invejar aquele carro novo se eu não tenho capacidade de comprar um carro novo. Só que se eu tenho condição e capacidade de comprar um carro novo, eu não vou invejar. Não, que bom, ótimo, legal que você conseguiu. Porque eu tenho condição, eu não vou sentir inveja. Então, a raiz da inveja está na falta de capacidade. Então, se eu não tenho capacidade, o que eu tenho que buscar? Ferramentas, recursos para me capacitar para que eu não tenha inveja. Se eu não tenho condição de ter um carro novo, então eu vou estudar, eu vou me empenhar, eu vou trabalhar para que eu melhore minha condição financeira, para que um dia eu seja capaz. Coisas a pegar, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa comprar um carro novo, parar aqui na porta, é uma coisa que eu não vou ter inveja. Porque, assim, não me chama atenção. Entendeu? Aí depende também. Agora, se ela trazer um conjunto de lápis de cor de 100 lápis, com certeza eu vou ter inveja. Que é uma coisa que eu ainda tenho apego, entendeu? Também? Então, assim, Também. Só que mesmo tendo apego, se você se capacitar para ter a caixa de 100 cores, você não vai precisar sentir inveja. não, eu vou ser um invejoso com dinheiro. Mas você vai comprar. Aí você não vai ter. Eu acho interessante que, em vez de muitas vezes a gente pensa em coisas materiais, né? Mas também tem a questão de sentimento, sabe? Exato. Porque eu já vi gente falando, nossa, eu tenho raiva daquela pessoa, porque ela é paciente. Tem gente que é assim. Ela tem raiva daquele lá porque ela é bonzinho demais. Sim. Eu acho interessante. Tá também vendo? esse Tá vendo a aspecto. capacidade onde entra? Aí não é apego, é É capacidade. capacidade. Por quê? Ela sabe que ela não consegue ser boa. Mas é que irrita. Irrita, porque ela não Irrita. consegue ser boa e a pessoa consegue. Desgramado, por que ele consegue e eu não consigo? Demônio! Vou acabar com a vida dele. É mais difícil que comprar. Entende? Porque comprar é coisa material. Agora, ele é assim, eu não consigo ser assim. Ainda. Mas todo ser humano tem, ou potencialmente tem, todos os recursos. O que significa isso? Ou eu tenho já o recurso, por exemplo, vamos pegar a paciência. Ou eu já tenho o recurso da paciência, e aí eu coloco ele em prática,
ou eu tenho a capacidade de aprender a ser paciente. Ou potencialmente tenho um recurso. Potencialmente eu posso desenvolver aquele recurso. Então, ao invés da pessoa sentir inveja porque ela não é paciente, ela pode trabalhar a reforma íntima para ela desenvolver nela a paciência e também um dia ser capaz de ser paciente. Mas eu posso trocar inveja por orgulho. Eu comprei agora minha caixa de lápis de cor maior que a sua. Agora é melhor que a sua, tá vendo? Pode. Viu? Pode. Né? Então, quando eu desenvolvo a capacidade, eu paro de ter inveja. Paro de ter inveja. A última de hoje, para encerrar, depois a gente continua semana que vem. Covardia. Ainda bem que tem a revisão. Covardia. Beleza. Quando eu sou covarde, que eu abuso da fraqueza do outro. Eu abuso da fraqueza do outro. Quando eu abuso da fraqueza do outro, é porque eu não sei nem dar valor a mim mesmo. Eu não dou valor. Nem a mim, nem ao outro. Eu não dou valor. Então eu tenho que buscar a autoestima, a dar valor, aprender a dar valor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar alguém se eu não sei me amar? Então eu tenho que aprender a me amar, a dar a valor em mim, buscar a minha autoestima, o autoconhecimento. Começa pelo autoconhecimento. Quando eu busco o autoconhecimento, eu vou entender os meus valores. Buscando o autoconhecimento, eu entendo os meus valores. Entendendo os meus valores, eu passo a me amar e me valorizar. E entendendo que eu tenho que me valorizar, o outro também tem valor. E quando eu busco a autoestima, eu deixo de ser covarde. Porque eu sei valorizar a mim, então eu sei valorizar o outro. Eu sei dar valor a mim e ao outro. Combatendo as nossas fraquezas morais, as nossas limitações, aumentando a nossa autoestima. Porque eu só sou covarde quando eu sou fraco moralmente. Quando eu não sei valorizar o outro. E eu abuso do outro. Então, combatendo as minhas fraquezas morais, buscando o autoconhecimento, realizando a autoestima, eu aprendo a amar e ser amado. E eu paro de ser covarde. Que eu desenvolvo a empatia e aprendo a me colocar no lugar do outro. Aí eu não sei ser covarde mais. Desenvolvendo a empatia. Eu deixo de ser covarde. Ou, se eu for vítima, no caso, alguém está abusando de mim pela covardia, mesma coisa. Eu aprendendo a me valorizar, eu não vou deixar o outro abusar de mim. Mesma coisa. Entendeu? Eu vou aprendendo a me valorizar com autoconhecimento, melhorando minha autoestima. Quando a pessoa vier abusar de mim, eu, opa, aqui não, neném, aqui não. Isso não é assim, não. Eu te ajudo, mas eu tenho o meu limite até aqui. Daqui para lá eu não passo. Só investe aproveitador, porque você nem aceita. Você tem que aceitar a pessoa aproveitado por ser disso, abusado. Exatamente. Só tem quem aproveita, porque tem quem aceita. Exatamente. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa avarenta. Famoso mão de vaca. Percebe que as pessoas que são assim, elas sempre estão com necessidades. Ela vibra na necessidade. Então, ela está sempre necessitando alguma coisa. Se não é dinheiro, é carinho, atenção. Entende? Se eu sei que eu sou avarento, eu quero combater isso em mim, o que eu tenho que fazer? Ser caridoso. E vibrar na abundância. Eu doar mais. Oferecer mais. Vibrar na abundância.
oferecendo mais ao próximo, eu vibro na abundância, automaticamente eu também vou ter abundância. Tudo que eu mando para o universo devolve para mim. E aí eu paro de ser necessário. Porque quando eu sou uma pessoa caridosa, as pessoas, elas gostam de estar comigo. Elas gostam, elas me veem numa situação, elas vão querer, por vontade, me ajudar. Nossa, a pessoa me ajudou tanto, eu não posso, olha lá, ela está passando necessidade, vou te ajudar também. Eu não passo necessidade. Por incrível que pareça. Semelhante atrai semelhante. Mas é Exatamente. engraçado que mesmo que você não fala para ninguém, quando você não fala, é que às vezes as pessoas não sabem. Sempre que você ajuda alguém, aparece alguém para te ajudar. Exatamente, exatamente. Mas nem a pessoa, ninguém sabe que você ajudou, e nem a que te ajudou sabe. Mas aparece. Aparece. É incrível. Quer um exemplo? Isso é... Quer um exemplo? Aqui na casa. Vamos fazer um evento, porque esse evento vai trazer tal benefício para a casa, para a gente ajudar mais pessoas. E as coisas prosperam. E o que acontece? Aí a gente pega e faz uma festa que às vezes a gente está pensando, será que a gente vai conseguir vender os convites? É uma festa batendo recorde em cima da outra. Parece caminhão para tirar lixo. Percebe? As coisas fluem. E aí a espiritualidade ajuda e acontece um monte de coisa para dar certo. Porque a gente vibra na abundância. Entendeu? Agora, não, eu não vou ajudar fulano, não. Tá passando fome nada. De repente eu tô passando uma necessidade. Então, todas as enfermidades morais que eu enfrento, eu vou buscar o antídoto daquilo. Se eu quero deixar de ser egoísta, vamos ser mais caridoso. E aí por aí vai. A gente vai continuar na aula que vem. Tem muito assunto aqui para falar sobre isso. Semana que vem a gente continua. E aí, semana que vem, a gente termina a parte teórica do curso inteiro. Né? No 5º módulo, que na outra já é revisão. A gente termina essa parte. Hã? Que na outra é prova. E depois tem mais uma última aula, a aula final de despedida, para a gente encerrar. Não, porque eu tô de dia. Quem sabe? Quem sabe? A gente podia organizar, né? Cada um traz alguma coisa. Podia organizar, né? De fazer uma confraternizaçãozinha na última aula. Vamos fazer isso. Acaba o dia. Dia do lixo. Oi. Oi. Relaxa, neném. Tá tudo organizado, relaxa. Então vamos agradecer, vamos fazer o encerramento. Vamos agradecer, né, por mais esse dia abençoado aqui. Conectando a espiritualidade, conectando a Deus, conectando a Jesus, com a gratidão por mais essa oportunidade de aprendizados tão importantes para cada um de nós. Eu agradeço particularmente a cada um de vocês que estão comigo nessa jornada, encerrando essa jornada maravilhosa, tanto aprendizado. E assim, com a gratidão, você vai irradiando novamente a sua luz. Essa sua luz irradia, que se conecta com a luz do colega do lado. E cada um de nós vamos nos conectando uns aos outros, formando essa corrente de luz com a espiritualidade. E nessa corrente de luz, conectando diretamente ao coração de Jesus. E é onde a gente vai vibrando no amor dele agora, recebendo toda essa carga de amor, de plenitude, de bem-estar, de paz. E nessa conexão de abundância, de bem-estar, com mais gratidão ainda, nós oramos, encerrando a aula de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.
Muito, 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 muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez. E Jesus abençoe.